Continuamos aqui do estande da Mercedes-Benz na Fenatran 2022, agora dentro da nave, dentro do Actros, com o Marcos Andrade, que é gerente de produto caminhões, que vai contar um pouco para nós aí das várias mudanças, dos vários upgrades aí que essa linha recebeu. E de cara nós estamos dentro aqui do top, né, Marcos? É isso aí. Então a gente está aqui dentro do Actros, que é o nosso top de linha, como você falou. Eu acho que a primeira grande mudança que chama atenção quando você senta aqui ao volante é o painel, né? Então o painel anterior ele tinha 10,4 polegadas, esse é um painel totalmente digital com 12 polegadas. Ele é bem, bem legal, ele acaba sendo bem maior porque essa medida ela é sempre medida na diagonal, né? Então quando você amplia 1 polegada, 1,6 polegada, que dá uns 4 centímetros mais ou menos, você aumenta essa dimensão, você fica com uma tela realmente bem maior, o que dá um envolvimento maior para o motorista e o display das funções acaba ficando muito mais fácil, né? E você tem toda a navegabilidade, o volante multifuncional, muito fácil de você navegar, você pode configurar o seu display olhando as coisas que você quer acompanhar, de uma maneira muito fácil, muito interativa. Eu acho que essa é uma grande novidade que facilita muito a vida do motorista. Lembrando que o nosso caminhão também tem, ele é totalmente digital, a gente costuma falar, né? Porque ele tem uma segunda tela aqui, que é uma tela touch, que também tem uma navegabilidade muito simples, muito fácil, muito eficiente. Então, para o motorista configurar as principais configurações do sistema, para ele navegar e conseguir acessar as principais funções. Por exemplo, ele quer mudar a temperatura do ar-condicionado, que é um ar-condicionado digital, né? Ele pode entrar aqui simplesmente, de uma forma muito simples, ele vai controlando aqui a temperatura, ele pode controlar toda a parte de iluminação, por exemplo, do caminhão, de uma forma muito simples, muito interativa, uma telinha touch que dá acesso a todas essas informações de uma forma muito eficiente e muito fácil. Então a gente sempre costuma dizer também que o motorista muitas vezes precisa acessar alguma informação, precisa fazer algum ajuste, mas ele tem que se concentrar em dirigir, né? Ele não pode se perder e se distrair com isso. Por isso que os ícones, por exemplo, se a gente olhar aqui, olha, os ícones são grandes, quer dizer, são coisas muito fáceis de você navegar, não é algo que ele precisa ficar muito preocupado tentando encontrar informação, e isso foi tudo pensado para o motorista se concentrar naquilo que é a função dele, que é dirigir com segurança, né? Pensando no motorista também, aqui no posto de trabalho, uma outra grande mudança que a gente fez foi nos bancos. E aí é uma história interessante, né? Quando a gente lançou o Actros, ele trouxe o Banco Europeu, que é um banco bom, mas é um banco feito para a realidade europeia. E a gente tinha tido uma experiência muito positiva no passado, quando a gente fez os bancos do Atego e do Axor, que foram bancos nacionais feitos para a realidade brasileira e que tiveram um sucesso muito grande. Então o que a gente resolveu? A gente resolveu fazer um banco nacional, pensando no motorista brasileiro, usando a experiência que a gente teve com a Atego e com a Axor, e desenvolveu esses novos bancos. Então são bancos agora pensados justamente na altura, nas dimensões, no peso do brasileiro, e que atendem todas as necessidades com diversas funções, diversos ajustes. Então a gente tem inclusive massagem, por exemplo, na versão top. E que permite justamente ao motorista também ter uma condução muito confortável. Eu acho que o objetivo sempre é isso, a gente sempre fala, o motorista precisa também ter uma condução confortável para dirigir com segurança, para chegar no final da jornada de trabalho dele com muita segurança. E por falar em segurança, eu acho que a gente pode ver aqui, a gente está nesse caminhão aqui, a gente tem a Mirror Cam, né? A Mirror Cam é o nosso sistema vamos dizer assim, que substituiu o espelho, é um sistema de câmera que substitui o espelho tradicional, basicamente por dois motivos. O primeiro é justamente a segurança. Então é um sistema que permite controlar todo o entorno do caminhão, visualizar de noite, inclusive, em condições de luminosidade muito ruim, ele consegue enxergar muito bem a uma distância muito elevada. Ele tem algumas guias que ajudam na condução, ele consegue ter certeza em relação à distância que o caminhão que vem atrás está, para ele poder fazer uma mudança de faixa de forma segura. E essa segunda geração, que é a geração que a gente está trazendo, ela trouxe uma melhoria no software que faz toda
o controle da imagem, então a imagem está muito melhor. Inclusive a imagem justamente noturna que eu citei, a imagem, por exemplo, com chuva, então você, normalmente quando você está trafegando com chuva, a qualidade do espelho tradicional, ou a qualidade da imagem no espelho tradicional acaba sendo prejudicada pelas gotas de chuva, pela própria umidade. E aí a gente trabalhou tanto no software que faz a conversão da imagem que é projetada nessas telas, quanto na própria câmera lá de fora. Ela tem hoje uma qualidade muito melhor e ela trabalha de forma muito mais eficiente nessas condições mais adversas, ou seja, em condições de baixa luminosidade ou então em condição de chuva. Isso permite justamente ter uma condição muito mais segura. Bacana. Então, essa tela central, ela continua com aquela questão dela não ser touch por segurança. Isso, exatamente. A tela central, ela não é touch, até porque você tem o volante multifuncional. Certo. Então, ela é toda controlada pelo volante multifuncional, que é um volante muito fácil também de navegar. Então, é um conceito que, basicamente, hoje a gente tem nos automóveis, né? Então, ela, de fato, ela é muito tranquila de navegar e a touch realmente é só essa segunda tela, com os ícones grandes e aí posicionado de uma forma tudo pelo volante também, né? Que também pode ser controlado pelo volante. Perfeito. Então, o Marcos, e na parte de motorização, o que mudou agora no Euro 6? Essa é um avanço grande que a gente fez no Euro 6. Acho que lembrando todo mundo o que é o Euro 6, né? O Euro 6 basicamente traz uma redução significativa de emissão de material particulado, que é aquela fumaça preta, né? Então, material particulado você reduz 50%. E o NOx, que causa, por exemplo, aquele ardume quando você está nos motores mais antigos, às vezes os olhos começam a dar um certo ardume, isso é causado pelo NOx, entre outras coisas, também causa câncer, causa uma série de malefícios para a saúde, e foi baixado em 80%. Então, a gente pode ver que teve um avanço gigantesco na parte de motorização para atender essa nova norma de emissão. Mas basicamente, quando a gente fala de motorização, a gente está falando do motor em si e do pós-tratamento, que é basicamente o catalisador. O que a gente procurou aqui fazer é trabalhar fortemente no pós-tratamento e com o nosso motor clássico, o motor M460, a gente fez só pequenas modificações. Então, basicamente, a gente mudou o pistão, a gente mudou o tratamento do bloco, um brunimento diferente, quer dizer, a gente tentou reduzir um pouco as fricções, tentou trabalhar em alguns elementos básicos para melhorar a combustão, mas sem mexer na essência do motor. Então, o motor essencialmente é o mesmo, ou seja, do ponto de vista de manutenção, ele continua sendo o mesmo motor que a gente já conhece, as peças de reposição, os elementos principais são dos motores clássicos que a gente tem. E a gente trabalhou bastante no pós-tratamento. Então, o pós-tratamento ele recebeu um catalisador adicional que a gente chama de DOC, que ele faz a redução de hidrocarbonetos, que é basicamente o que sobra da queima do diesel. Quando você tem uma combustão, sempre tem um pouco do diesel que não é queimado, então isso acaba liberando o que a gente chama de HC, que são hidrocarbonetos, e isso tem que ser reduzido. E isso é feito nesse catalisador que a gente chama de DOC. Quando o gás então entra ali, ele faz essa redução de DOC, aumenta a temperatura e passa para o segundo elemento que foi colocado, que é um filtro, que é basicamente igual a um filtro de café, de uma forma bem simples, né? É um filtro mecânico que retém partículas de material particulado. Esse filtro a gente chama de DPF, então ele foi introduzido também como um elemento adicional, e depois desse filtro, basicamente entra no sistema como a gente já conhece, o sistema do SCR, onde tem injeção de ARLA, que é basicamente o mesmo sistema do Euro 5. Mas com esses elementos a mais, ou seja, uma combustão melhor, junto com um pós-tratamento com catalisadores adicionais, a gente conseguiu essa redução nas emissões para atender a nova norma. Em paralelo a isso, o que a gente fez? A gente está trazendo um novo motor, que é o motor OM471, na última geração, foi agora recentemente apresentado na Europa e a gente está trazendo aqui para o Brasil também. E esse é o nosso motor mais tecnológico e que traz também uma redução de consumo de combustível gigante. Então, se a gente comparar esse motor com um cliente que tenha hoje um 2651 tradicional, por exemplo, ele vai conseguir uma redução de consumo em torno de 8% no mundo Euro 6, o que é muito significativo. Então esse é realmente um motor
extremamente tecnológico, é um motor que trabalha, além do sistema que eu comentei agora de pós-tratamento, ele também trabalha com EGR, mas é um EGR que trabalha de uma forma muito inteligente. Então não é um EGR que vai te causar consumo de combustível, ao contrário, é um EGR que ele atua somente nos momentos em que você tem que atuar, buscando reduzir também o volume a emissão de NOx, de uma forma como essa estratégia de recirculação de gases, que é a função do EGR, e de forma a reduzir também o consumo de ARLA. Então a gente sempre busca esse balanço entre consumo de diesel e consumo de ARLA. E como o Euro 6 ele baixa muito o nível de emissão de NOx, o motor M471 é um motor muito inteligente porque ele procura reduzir o NOx ao mesmo tempo que ele consegue um bom consumo de combustível, ou seja, ele tem uma combustão muito boa, e ao mesmo tempo que ele consegue não elevar demais o consumo de ARLA. Porque a ARLA basicamente é para reduzir NOx. Então se você não trata também um pouco do diesel dentro do motor, você acaba tendo um consumo muito excessivo de ARLA. Então esse é um motor que com essas tecnologias, com essa inteligência que ele tem, ele consegue ser muito eficiente, tanto do ponto de vista de economia de combustível quanto atendimento da norma. Então hoje as opções de motor para o Actros são quais? Então, basicamente a gente continua com o motor M460 e aí ele tem ainda os 449 ou 450, arredondando PS, com 2.200 Nm, basicamente para a versão 4x2. Para a versão 6x2 a gente tem o 479, arredondando 480, com 2.300 Nm. E aí a gente tem, basicamente para o 6x4, a gente tem a versão que hoje agora ficou 495 cavalos, com 2.400 Nm, ou a versão com o motor M471, que tem 530 cavalos, 2.600 Nm. Então a gente tem 4 níveis de potência e torque e 2 motores, e aí o cliente vai escolher aquele que melhor atende a sua operação. E nós temos mais um Actros aqui, né? Para a gente dar uma olhada no stand aí, que tem mais novidades lá, né? Isso, vamos dar uma olhada? Vamos lá, valeu! Olha aí. Esse aqui, Marcos, o que ele tem de diferente? Esse é um caminhão que a gente fez, é um caminhão Actros que a gente fez para substituir a lacuna que vai ser deixada para o Axor. Então acho que é importante falar, o Axor está saindo de produção para o Brasil, ele continua em produção para exportação, mas a versão Euro 6, ou seja, a Propulso P8, a nova legislação de emissão, não foi desenvolvida para o Axor, então ele deixa de ser produzido para o Brasil. E aí, para atender esse nicho de mercado, esse segmento de um caminhão um pouco mais simples, um pouco mais pragmático, a gente desenvolveu essa versão, que ela tem basicamente, a gente está chamando a cabine de Space, que é uma cabine um pouco mais compacta, né? A altura interna ali do caminhão sobre o túnel em torno de 1,5 m, 1,54 m, na verdade é o valor exato. Então ela ficou um pouquinho mais compacta, mas ela traz ainda todos os benefícios do Actros tradicional, ou seja, a mesma motorização, que traz o mesmo consumo de combustível. Então, ou seja, a gente trouxe uma cabine um pouco mais simples, mas por outro lado, todos os benefícios em termos de consumo de combustível que traz o Actros tradicional. Uma outra grande novidade que a gente pode ver ali dentro é que ele traz também o painel analógico, justamente para buscar essa simplicidade maior. A gente traz o painel analógico, que por outro lado também é muito bem visto por muitos motoristas, né? Então também é o outro lado. Eu acho que o painel digital tem um lado muito legal, a gente acha que isso traz um benefício muito grande. Por outro lado, tem motoristas tradicionais que também gostam do painel mais analógico, e isso está nessa cabine. Então assim, a cabine estruturalmente é a mesma, é só a altura interna que mexe. Exatamente. E basicamente o painel. Exatamente. E como que a pessoa pode configurar isso? Por exemplo, eu posso configurar um caminhão com teto alto e painel analógico? Essa configuração, algumas coisas a gente trava na configuração, mas a configuração com o teto alto e com o painel analógico, essa é possível. Isso é possível de ser feito. Maravilha. Podemos ver por dentro? Vamos dar uma olhadinha. Então vamos lá, eu vou por aqui. Marcos, é diferente, né? É diferente. Esse é um caminhão mais tradicional, esse interior um interior mais tradicional, mas de qualquer forma a gente ainda mantém um volante multifuncional aqui, que é super importante, também muito fácil de dirigir, né? Muito fácil de selecionar as funções, de navegar. E é um painel
também analógico, tem uma tela central digital, mas é um painel mais clássico, mais tradicional, como a gente está acostumado do passado. Ele é, de qualquer forma, um painel bastante envolvente, tem aqui um rádio, porta-objeto, ar-condicionado, é o ar-condicionado também analógico, que pode ser regulado aqui. Ou seja, você mantém ainda um padrão de conforto muito alto, mas é uma versão um pouco mais simples, mais pragmática do que o caminhão top de linha, que é o que a gente olhou ali atrás. Eu vou dizer que eu achei bonito esse painel, cara. Não, é um painel muito legal, um painel envolvente. Talvez eu seja um pouco mais clássico, mas eu realmente achei bonito esse painel. É um painel bem tão envolvente. Bonito quanto. Isso, é um painel bem envolvente, é um painel que existe muito motorista que gosta muito ainda dessa visão, dessa versão mais clássica, né? Então, eu acho que também para atender essas pessoas que preferem esse painel menos digital, a gente tem essa versão agora também a oferecer. Pô. E aí aqui por dentro muda também porque é a nova cabine. Isso, é uma nova cabine, como eu falei, ela fica um pouquinho mais compacta. Por outro lado, ela mantém a mesma dimensão de largura, né? Ela continua com 2,5 metros de largura, a cama também é exatamente a mesma. Mas o teto ele é um pouquinho mais baixo, ele tem aqui a altura entre o túnel e o teto é 1,54 m. E a gente obviamente acaba tendo os porta-objetos um pouquinho menores. Mas é importante dizer também que ele é muito melhor, se você está acostumado a dirigir um Axor, teto baixo, não se compara, né? Então esse caminhão, ele tem um nível de conforto que é muito melhor, vai ter muito mais espaço e a sensação de espaço é muito maior. Ele é mais alto que um teto baixo. Ele é mais alto, né, sim, ele é bem maior. Ele é bem maior, por isso, na verdade, em termos de dimensão, ele fica entre um leito teto baixo do Axor e um leito teto alto. Ou seja, é um bom custo-benefício, eu diria, para esse segmento, que é um segmento um pouco mais pragmático, um pouco mais preocupado com o nível de preço. Mas ele mantém aquelas funcionalidades, por exemplo, de tudo ser controlado pelo volante. Isso, exatamente. E isso é importante, então tudo pode ser controlado pelo volante. A nossa preocupação sempre de manter os padrões de segurança e fazer com que o motorista não se distraia com qualquer outra função que ele tenha que fazer, tirando a mão do volante. Então o objetivo sempre é buscar que você consiga controlar tudo através do volante. Maravilha. Marcos, obrigado, viu, aí por explicar para nós aí todos os detalhes aí da família. Bastante novidades, né? Bastante novidade, quer dizer, a gente procurou junto com o Euro 6 trazer mais e sempre agregando mais coisas. Maravilha, obrigado, viu? Valeu. Obrigadão.